Hoje a nossa aula será sobre amargura e nós vamos ter como texto base Provérbios capítulo 14, no verso 10, que nos diz que o coração conhece a sua própria amargura. Irmãos, em todo relacionamento pessoal, né, na família, relacionamento conjugal, de pais com os filhos, às vezes relacionamentos dentro da igreja, a gente pode enfrentar, vivenciar, melhor dizendo, alguns conflitos, né, algumas dificuldades, algumas divergências. Na nossa convivência, muitas vezes a gente pode ferir alguém, né? E ser por ele ferido. Quantos de nós que passamos pela vida convivendo com outras pessoas sem experimentar isso, né? Nenhum de nós. A gente sempre tem uma história, né? De uma atitude de alguém que nos machucou. A gente sempre tem uma história de uma decepção, é ou não é verdade? Ou quem aqui passou pela vida até hoje sem ser decepcionado, né? Sem se frustrar, às vezes, com um relacionamento. Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa que faz parte dos nossos relacionamentos humanos. Mas o que a gente não pode viver é em conflito. Nós não podemos viver em guerras constantes com as pessoas. E a gente não pode ter uma vida onde a gente quebra todos os relacionamentos. Tem pessoas que elas começam com a maior intensidade, uma amizade, com a maior intensidade, um relacionamento no trabalho, na igreja, ou um relacionamento amoroso com a maior intensidade, mas também com a mesma intensidade ela rompe, né? Ela quebra, ela não trata nenhum tipo de conflito. A gente precisa aprender a lidar com essas dificuldades. E quando a gente não aprende a lidar com isso, a gente corre o grave risco de nos tornarmos pessoas doentes. E é sobre essa doença que eu quero falar hoje com você, essa doença do coração, que é a doença da amargura. Para a gente dar uma refletida aqui, ó. Você acha que há limites para perdoar uma pessoa? Tipo assim, ó, chegou nesse grau, para mim basta, né? Você coloca limites para perdoar alguém? Outra pergunta aqui. Quando alguém perdoa de fato, quais são as evidências que essa pessoa vai demonstrar? Tem evidências, né, de quando realmente o perdão aconteceu? Será que tem algumas provas, alguns frutos? Sim ou não, irmãos? Tem evidências de quando a gente liberou o verdadeiro perdão? Tem sim. E uma outra questão aqui, ó. Aí você responde consigo, tá bom? Para dentro aí. Você tem algum tipo de amargura? Ah, eu não sei. Como assim? Me fale mais sobre isso, né? O que é ser uma pessoa amarga? Primeiro, essa palavra significa ira, aspereza, amargor, né? Significa descontentamento. Uma pessoa com aquela cara de descontentamento. Imaginou? Você sabe qual é a cara do descontentamento? A gente sabe qual é a cara da amargura. A gente sabe qual é a cara da aspereza. A gente sabe, a amargura vem realmente do amargor, sabe? Comer um negócio e falar assim, tá azedo, né? Tá amargo. O que foi? Comeu e não gostou? Que cara é essa? Sabe? Amargura é aquela carinha mesmo de algo
que não caiu legal sobre nós, tá bom? Só que a amargura, ela nos lembra de uma outra palavra. Ah, fulano está amargo com alguém. Fulano está chateado com ciclano. Fulano está magoado. Amargura, mágoa, são sentimentos gêmeos. Mágoa significa má água. O que é uma má água? O pastor pregou esses dias aí. Jesus é a nossa fonte de água viva. Mas tem gente que está querendo se alimentar de cisterna rota, rachada. E aquela água ali, ó, que não tem movimento, mágoa. Água parada apodrece, gente. Às vezes as pessoas não têm noção disso, mas você não pode deixar uma água guardada no vasilhame e esquecer lá. Ah, mas está tampado, se não tem movimento, a água apodrece. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, às vezes, de reaproveitar a água da máquina para lavar quintal, por exemplo. Tem um período de tolerância, gente. É assim, escoa a água hoje e usa no máximo amanhã. Não se pode deixar uma água de molho, por exemplo, um dia de calor, 2 dias, gente, fica um cheiro, não fica? Horroroso. Então, estar amargo, estar magoado, é o mesmo de estar cheio de uma má água. Uma água ruim só gera em nós o quê? Coisas ruins. Doença, mau cheiro, né? Não presta. Né? Você tem amargura de alguma coisa? Você tem algo que você guarda no seu coração? Ah, eu não sei. Alguns sinais aqui de amargura. Quando a pessoa que você ofendeu entra na mesma sala que você. A pessoa te ofendeu, aparece na festa da família. Você falou, não acredito. Não sabia que vinha. A pessoa fez mal para você, te feriu, aparece lá na equipe onde você está trabalhando. Ela te ofendeu, aparece na igreja. No trabalho do grupo missionário que você vai realizar. Fulano aparece. Qual é a sua reação? Te ofendeu. Qual é a tua reação? Primeira coisa, você se sente inundado por sentimentos ruins? Te dá uma batedeira, sabe? Te dá uma arritmia, te dá nervoso, isso? Faz você perder a espontaneidade, faz você perder a alegria, faz você perder a paz. Você é envolvido, inundado por esses sentimentos e depois, para não ficar feio, você finge que está tudo bem. Porque geralmente quem está magoado, carregando amargura, tem gente que demonstra, mas tem gente que não. Fica ali, ó, guardando aquilo e remoendo. Ou você tem outra reação, quando essa pessoa entra no lugar onde você está, ó. Você se vira intencionalmente para ignorá-la. Fulano entrou pela sala, você se levanta e vai embora. Vê a pessoa ali, ó, lá no finzinho da Bom Jardim, na mesma calçada. O que você faz? Você continua para ir de encontro ou vai atravessar a avenida aqui no caso? Né? O que a gente faz? Quais são as nossas reações? A mera menção do nome daquela pessoa que te ofendeu deixa um gostinho amargo na sua boca? Nossa, só de mencionar, falou o nome de fulana, falou o nome de ciclano, meu Deus, estragou o meu dia. Sinais, viu, gente? De que a gente está nutrindo a amargura.
Outro, você se ressente de qualquer sucesso que você ficou sabendo que a pessoa teve? Ai, fulano está no emprego ótimo. Ah, fulana que te fez muito mal, está casada, está feliz. Ah, está viajando, que é uma beleza. Foi promovido. Você fica com raiva dessa pessoa ter tido sucesso? De repente a pessoa fez merecer o sucesso, não está fazendo nada de errado. Mas isso, como é que você recebe essa boa notícia acerca daquela pessoa que te ofendeu? Quinto sinal de que a gente está amargurado. Você deseja secretamente que essa pessoa sofra fracasso, um infortúnio ou algo pior. O que seria algo pior? A morte. A morte. Então, quando a gente está amargurado com alguém, a gente não vai falar isso para os quatro ventos, gente. Mas fica lá, ó, no coração. Isso é um sinal de amargura. Outro sinal. Você pensa nessa pessoa constantemente? Acorda pensando em quem te feriu. Dorme pensando em quem te feriu. Ah, porque esse clã fez isso. Ah, porque esse clã fez aquilo. Tem pessoas que nos feriram há muitos anos atrás e parece que foi ontem, porque todo dia está sempre fresco na memória, todo dia fala sobre o assunto. O filho sabe disso, o neto sabe dessa história, o bisneto sabe dessa história, porque constantemente aquela pessoa está ali, no meio, sendo trazida à mesa da refeição, sempre falado sobre ela, está andando na rua, fala sobre ela, está fazendo qualquer coisa, fica falando sobre essa pessoa constantemente. Sinal de amargura. Outro sinal. Secretamente, você imagina diálogos em que você consegue humilhar essa pessoa, colocar essa pessoa no seu merecido lugar de derrota. Tem gente que pensa, tem gente que sonha, tem gente que... mas na verdade isso não é sonho, né? Isso é pesadelo. Mas sonho é falar, eu consegui. No meu sonho ali, eu falei o que a pessoa merecia ouvir, eu fiz chorar, eu fiz sinal de amargura. E oitavo sinal. Você tem tendência de conversar com as outras pessoas a respeito das falhas ou os erros desta pessoa que te ofendeu? Então você se lembra constantemente dela e vai ficar falando dos erros, dos pecados, achincalhando a imagem desta pessoa, destruindo a imagem dessa pessoa. Isso é um sinal, gente, de amargura. Então, para a gente ser sarado dessa doença, a palavra de Deus nos mostra que o remédio é o perdão. Quando as pessoas estão doentes de amargura, estão muito facilmente magoadas, eternamente magoadas, porque tem faltado perdão, gente, nos lares, faltado perdão na igreja, entre nós, tem faltado perdão entre os cônjuges, tem faltado perdão entre pais e filhos, entre irmãos, tem faltado. Por isso que tanta gente está doente. A falta de perdão, ela não acontece só porque a gente não é crente. Ah, só quem não é crente que não perdoa. Não. Tem muitos que se dizem crentes que estão muito amargos, porque não têm cumprido o mandamento do Senhor. Então, olha o que gera em nós quando falta o perdão. Ó. Vamos abrir Mateus 18, no verso 15, gente. São as palavras de Jesus falando aos discípulos.
Jesus fala o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de duas ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, aí considera-o como um gentil e como um publicano. Aí, no verso 21, Pedro pergunta o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Na verdade, Pedro daqui a pouco vai falar assim: Senhor, aumenta-nos a fé, né? Aumenta-nos a fé. Para perdoar uma pessoa 490 vezes, né? É muito difícil. O Senhor está me pedindo uma coisa bem difícil. Perdão é difícil, gente? Perdoar é difícil? Sim ou não? É difícil. Na verdade, perdoar não é algo humano. É divino. E para nós conseguirmos verdadeiramente perdoar, como a gente viu nas perguntas iniciais, para a gente ter as evidências que verdadeiramente nós perdoamos, só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Para a gente conseguir de verdade praticar na vida dos outros o que primeiro Deus fez na nossa. Porque cada um de nós, primeiramente, fomos perdoados pelo Senhor. E a gente, para se parecer com o nosso Pai Celestial, a gente precisa fazer as mesmas coisas que Ele. Então, para perdoar, não se engane. Você não consegue sozinho. A gente precisa da ação do Espírito Santo em nós. Mas perdão é algo que é uma questão de sobrevivência para nós, filhos de Deus. Se a gente não perdoa, a gente adoece da raiz de amargura e ela nos mata. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus 12:15 que ela é um veneno. Ele fala assim, o Senhor fala ali para a igreja: olha, tenha paz com todas as pessoas. E ninguém de vocês se prive da graça de Deus. Olha que coisa séria. Que vocês não saiam debaixo da graça. Portanto, não permitam que nenhuma raiz de amargura brote no coração de vocês e envenene ou contamine muitos. Então, para a gente que ama Jesus, que quer seguir os seus ensinamentos, que quer ter uma vida transformada, perdoar é uma questão de sobrevivência para a gente, para a nossa alma, para o nosso espírito. Jesus, ele fala aqui em Mateus 18:15, sobre a necessidade de disciplina dos discípulos e da igreja, na questão de como tratar as ofensas que acontecem entre os irmãos. As ofensas, sabe, a gente vai acabar se ferindo. Você pode me ferir hoje, mas eu posso acabar te ferindo amanhã, porque a gente é humano e imperfeito. Mas, quando a gente se vê ofendido, quando a gente se vê machucado, qual é uma das reações que a gente tem, hein, gente? Uma das primeiras reações que a gente tem quando a gente é ofendido. A gente quer que aquele que nos ofendeu venha, peça perdão, se humilhe um pouquinho. A gente quer, faz bem para a alma de quem está ofendido. Só que a palavra de Deus fala para nós, como a gente viu aqui no verso 15,
que não é essa a ação que a gente tem que ter. Jesus está falando, se teu irmão pecar contra ti, se você foi ofendido, vai até ele. Mas o que a gente quer? A gente faz o contrário, a gente quer que ele venha. Mas Jesus fala, você vai. Então, nós precisamos ter a iniciativa, a ação, a direção da ação certa é ir. E procurar corrigir a ofensa. Perdão, gente, não é falar assim, tudo bem que você fez isso comigo, vai ficar por isso mesmo, nada disso. O perdão, essa atitude de ir, é de conversar, é de colocar em pratos limpos, olha, eu não gostei, mas eu te amo, você é meu cônjuge, você é meu pai, você é meu irmão em Cristo, você é meu filho, a gente não pode ficar em guerra. Você é minha amiga de tantos anos, nós não podemos ficar em guerra, e uma querendo o mal da outra secretamente, ou tendo oportunidade de fazendo mal uma para a outra. Então, nós vamos nos acertar. Olha, a ofensa que você fez contra mim me doeu, mas eu te perdoo disso. Ou seja, eu vou desistir de ficar buscando vingança. Isso não quer dizer que o erro daquela pessoa vai ficar impune. Mas quer dizer que quando eu perdoo, eu abro mão de eu buscar a minha vingança. Deixo isso tudo nas mãos do Senhor. E eu estou mostrando que eu não estou com disposição de ficar, eu vou te matar, eu quero te destruir, vou acabar com a tua imagem. Não, eu vou seguir minha vida. Segue a sua, eu vou seguir minha vida, mas sem esse peso de ficar falando sobre você todos os dias. Porque eu estou magoada. Não, segue a sua vida. É liberar, gente. É se libertar. Às vezes tem perdão que você dá, mas não vai ser possível uma reconciliação. Tá? O que a gente vai falar aqui é sobre perdão. Perdão e reconciliação precisa que haja arrependimento da pessoa, para poder haver uma reestruturação de confiança e daquela relação. Entendeu? Às vezes quem te ofendeu, se depender dele, pelo livre-arbítrio dele, ele vai continuar te ofendendo. Então, não dá para você conviver com uma pessoa assim. Não tem, às vezes, reconciliação, entende? Mas o que eu posso, o que a palavra de Deus está me mostrando, é que eu posso ser uma pessoa curada, que não vou ficar presa eternamente a esses sentimentos ruins, entende? Onde eu vou ficar ali a vida inteira querendo vingança, querendo mal daquela pessoa. Se eu fico querendo mal do outro, eu não vivo minha própria vida, gente. É um peso que a gente fica arrastando. Então, a gente pode perdoar sempre, tá? Não espere que o outro venha buscar o perdão. Você, Jesus está falando, você vai até ele para arguí-lo. O que significa isso? Arguí-lo significa que você vai chegar ali para conversar, para abrir o seu coração, para buscar resolver o problema, com uma atitude razoável, gente, com uma atitude de paciência, sabe? De amor. Essa é a forma da ação aqui, ó. É preciso ter a disposição de resolver o problema com compaixão. Tá vendo? Quando as pessoas, elas nos ferem, a gente não pode esquecer disso aqui, ó. Compaixão, inteligência e paciência. Jesus fala, vai até quem te ofendeu. Mas Jesus fala, dá detalhes de como deve ser a minha ida. Então eu vou mesmo, Jesus. Eu vou. E quando eu ficar na frente dele, na frente dela, eu vou abrir o verbo. Eu vou soltar os cachorros. Sabe? Eu vou falar cobras e lagartos, né? Não. Nós vamos com uma ação correta aqui, gente, ó. Com uma atitude da gente e com essa paciência.
Quando ele fala compaixão, é porque a gente precisa se colocar um pouco no lugar do outro. Às vezes a gente não perdoa ninguém porque a gente não admite que a gente erra também. E quando a gente erra, quando a gente ofende, e às vezes a gente ofende sem querer. Quando Jesus fala assim, vai até ele, porque às vezes quem te ofendeu, ele não percebe que aquilo te fez tão mal. Tem gente que faz por maldade, entendeu? Mas às vezes tem gente que não. Então ele nem sabe, fala, nossa, isso te feriu tanto assim, não foi minha intenção. E às vezes não tem realmente. Aí você tem que chegar e conversar e falar assim, olha, eu não gosto disso. Eu não gosto que você me trate dessa maneira, eu não gosto que você fale dessa forma. Então, é ir com essa compaixão. Às vezes, a gente está muito na defensiva, a gente está muito pronto para a guerra. Então, a gente, às vezes, não se coloca no lugar do outro. E quantos de nós, às vezes, colocamos os pés pelas mãos mesmo, né? Falamos sem pensar. Então, assim como a gente queria que a pessoa não levasse tão ferro e fogo, que a gente tem essa compaixão também. De ir com esse espírito de procurar resolver o problema, né, gente? E não agravar. Não piorar o problema. É isso que Jesus está falando. A forma como você vai agir tem que ser paciente, tem que ser com compaixão, tem que ser com inteligência. Quem está nervoso, quem está irado, uma das primeiras coisas que ele perde é a inteligência. A pessoa está lá com os nervos à flor da pele, ela não respira direito, o cérebro não funciona, a pessoa fala besteira, depois que o sangue abaixa, esfria, a pessoa vai pensar, ixi, não era isso que eu falei, mas acabei falando isso. Aí é difícil, né? Depois que a palavra saiu, como é que você vai trazer de volta? Aí agravou o problema, piorou. Então, a forma é assim, vai com paciência, vai com compaixão para ser uma maneira inteligente. Aí Jesus continua dizendo, ó, vai até o teu irmão que pecou contra ti, arguí-lo. Conversa com ele, entre você e ele só. Os envolvidos na ação, gente. A gente deve procurar, primeiramente, resolver o problema, a ofensa, de uma maneira particular. Para que a gente não traga interferência de terceiros. É isso que a gente faz quando nos ofendem? Não é isso. Não é isso. Na grande maioria das vezes, a gente fala da ofensa, a gente reclama da ofensa para a torcida do Corinthians inteira. Menos, por último, para quem nos ofendeu. Aí vira fofoca. Aí vira, muitas vezes, calúnia. Aí vira disse-me-disse. Quantas vezes a esposa está chateada com o marido, magoada com o marido, ofendida com o marido, aí ela pega, ouve o que ele falou, ou assimila o que ele fez, a mentira, sei lá. E ela não toma nenhuma atitude ali. Ela remoe aquilo, ela começa a maquinar uma forma de, filho da mãe. Deixa você chegar em casa. Isso aí foi 10 horas da manhã, ele chega às 8 da noite. Ela não vai ligar para ele, não vai mandar nenhuma mensagem. Vai ficar ali o dia inteiro. Quando você chegar. Aí, nesse intervalo, nessas horas, ela liga para a mãe dela. Às vezes para o pai também. Para a irmã de sangue. Para a irmã da igreja. Quer dizer, para a vizinhança toda. E o último, e o verdadeiro interessado é o marido. Está todo mundo sabendo. Aí algumas pessoas sem noção ouvem isso, né? Aí começa a espalhar. Ai, menina, você sabe o que aconteceu com fulana? Xiii, olha, Joãozinho chega a tal hora em casa. Vamos ver o que vai rolar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí.
Está errado, gente, porque aí tem intromissão de um bando de gente. Mas é um monte de gente que vai ficar ali, ó, briga, assim, ó. Vai ter um monte de gente que fala assim, menina, acredito que ele fez isso com você. Ah, eu no seu lugar. Aí começa a encher, ó. Lógico, foi sem nenhuma sabedoria. Em vez de chegar na pessoa. E gente, isso é tão inútil, Porque ela contar do problema que o marido dela causou para ela, para a mãe dele não vai resolver isso. Para a mãe dela também não vai resolver. Quem a ofendeu foi o marido. Então é com ele que tem que ser falado. Isso é um princípio para nós também, que queremos que as pessoas se reconciliem entre si, resolvam os seus problemas. Quando chegarem falando para você mal de não sei quem que ofendeu, a primeira coisa que você tem que fazer, tem que acabar com aquilo. Você fala assim, você já falou com fulano? Você vai ver que 99% vai falar assim, ainda não. Estou esperando vir falar comigo. Ainda não senti de Deus. É um bando de desculpa furada. Então, Jesus está mostrando, para resolver o problema, tem que procurar o outro ali, ó, em particular, gente, em particular. Aí, se não resolve, foi uma ofensa muito grave, se não se resolve falando com a pessoa diretamente, aí Jesus fala, aí chama 3 pessoas de confiança para ajudar a tentar resolver o conflito. Aí sim, tá bom? Mas de primeiro é a gente. Tem alguma coisa contra o teu irmão? Fala para ele. Não tem que o irmão ABCD ficar sabendo disso. Fale você para ele ali. Para a gente conseguir resolver e não agravar os problemas da amargura. Para eu ser curado da amargura, para ela não me matar, porque ela é um veneno, Jesus me mostra como perdoar, como tomar o remédio, o antídoto contra a amargura. Primeira coisa que a gente precisa compreender, o perdão, a gente só consegue liberar quando a gente está cheio do Espírito Santo. Essa é uma das evidências de quem está cheio do Espírito Santo. Você é uma pessoa perdoadora. Qual é o contrário de pessoa perdoadora? Qual é o antônimo de perdão? Pessoa vingativa. Se eu estou cheia do Espírito Santo, eu não vou gastar meus dias falando mal de quem me ofendeu, ou buscando o mal de quem me ofendeu. Se eu estou cheia do Espírito Santo, eu dou uma chance para as pessoas que querem reconciliação comigo. Eu não sou daquelas pessoas filósofas de Facebook que falam assim, uma vez a confiança quebrada é como esse cristal, não tem mais jeito. Não, se a pessoa se arrependeu e quer reconciliação com você, se ela se arrependeu, por que não trazer de volta? Por que não conviver de novo? Por que não fazer o bem para essa pessoa quando você tem oportunidade? Porque, gente, acontece muito isso na nossa caminhada cristã. Muitas pessoas não compreendem o nosso amor, muitas pessoas, pelo livre-arbítrio que têm, usam mal o seu livre-arbítrio. E às vezes, muitas vezes, nos ofendem, nos entristecem, nos magoam e tal. Passa-se um tempo, essas pessoas se mostram arrependidas e querem novamente, vem, pede perdão, e quer novamente um relacionamento. E eu e o pastor, por exemplo, temos visto isso, que Deus permite que isso aconteça e nos dá oportunidade, assim, às vezes financeiras, de oportunidades para a gente abençoar essas pessoas. E aí, a gente decide
Se a gente vai deixar fluir o perdão, ou se a gente vai deixar fluir o espírito vingativo. E aí a gente se lembra do que o Senhor nos falou, de amar inimigo, que é o quê? Querer o bem, promover o bem para ele. Então, pode acontecer isso com você, pode já ter acontecido isso com você. E por mais que pareça, às vezes, contraditório, difícil, você fala assim, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo? Precisa mesmo disso, Senhor? E quando você escolhe fazer o bem, seja quem for, você vê o quanto isso gera em você o mel na boca e não o amargor na boca. É libertador. Perdoar é libertador. Não é fácil. É difícil. A gente precisa da ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos ajuda e a gente se torna pessoas curadas. Olha só o que Jesus fez com os seus discípulos, gente. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Que interessante, Jesus assopra o Espírito sobre os seus discípulos e a primeira coisa que Jesus fala é sobre perdão. Percebem como o perdão é divino? E como só com a ação do Espírito Santo é que a gente consegue viver perdoando? E sendo perdoado, é pela ação do Espírito. Quando a gente está muito vingativo, gente, quando a gente está muito magoado, significa, é um grande termômetro para a gente perceber, é um grande sinal para nós que a gente está muito carnal. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais fácil vai sendo para a gente perdoar, mais fácil vai sendo para a gente agir com compaixão, com paciência e com inteligência. Como perdoar? É a ação do Espírito Santo em nós. Mateus 18, 23 a 35, o nosso Senhor Jesus nos conta uma parábola. Parece que os discípulos não estão muito convencidos, né, sobre perdão. Pedro pergunta assim, Mateus 18, 23, nós vamos ler até o 35. Pedro pergunta, mas até quando, né? Até quanto temos que perdoar? Aí Jesus conta essa parábola aqui, ó. O reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, ajustar contas. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, uma grande fortuna. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, esse senhor não vai cobrar mais os 10.000 talentos. Perdoou. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. 10.000 talentos comparado a 100 denários ou 100 dinheiros, era uma coisa ínfima, gente. Era uma dívida, assim, insignificante. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, que tudo te pagarei. O mesmo pedido que ele tinha feito ao rei, esse seu conservo faz o mesmo pedido. Só que ele não tem nenhuma compaixão. E aí, vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, aí que tudo te pagarei, ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ou seja, esse homem ia morrer preso. Como é que ele vai pagar a dívida? Está preso, gente. Se não tinha dinheiro lá, ele ia morrer ali.
Vendo, pois, os seus conservos o que tinha acontecido, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, o rei, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo quanto devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então é assim que o nosso Deus nos trata. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Oração do Pai Nosso. Se eu não perdoo os meus devedores, ou se eu perdoo de maneira fingida, mas o meu coração não perdoa, é assim que o Senhor vai me perdoar. Não vai me perdoar. Como perdoar, gente? Perdoar, mesmo que haja ausência de arrependimento. De repente, o rei perdoou a dívida daquele homem, que era uma grande fortuna, mas ele perdoou porque ele tinha compaixão. Mas não significa que aquele homem, por exemplo, não era um tremendo caloteiro. Ele não se arrepende, a oração, o pedido dele não contém arrependimento. Ele simplesmente pede que ele seja generoso e não cobre de mim. Mas o homem, ele tinha coisas boas para dar, ele tinha compaixão, então ele fala: eu te perdoo, mesmo que você não esteja mostrando arrependimento. É o arrependimento é o perdão que Jesus libera para aqueles que estão crucificando, é o perdão que Estevão libera para quem o está apedrejando. Não houve pedido de perdão daqueles homens. Não teve o mínimo de arrependimento. E Jesus ora por eles, Estevão ora por eles perdoando. O pecador perdoado também deve perdoar os outros. Assim como a gente viu aqui, ó. Aquele que perdoa, então, olha só, o Sermão da Montanha fala assim, dos primeiros versículos fala assim: os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Assim como Deus me perdoou, eu tenho que perdoar as pessoas. Quem perdoa, fique em paz, porque Deus está perdoando a gente dos nossos pecados. Agora, quem não perdoa os outros, não ache que Deus vai perdoá-los os seus pecados. Ao contrário, assim como o Senhor, quando viu que aquele servo era mau, ele fala: eu te perdoei eu te perdoei de uma dívida imensa. Você não perdoou o seu conservo de uma dívida ínfima. Então você vai para a prisão e vai ficar ali entregue aos atormentadores. Não é feliz quem não tem misericórdia. É infeliz quem não tem misericórdia, porque ele não recebe misericórdia. Então, como eu devo perdoar? Perdoando como aquele que recebeu perdão primeiro. Eu fui alvo da compaixão de Deus. E o quanto eu devia para Deus, gente. Os nossos pecados, o quanto ofenderam a Deus. E a gente não quer liberar perdão sobre pessoas que são semelhantes a nós, tão imperfeitas como nós. Agora o nosso Deus, que é santo e perfeito, é ofendido pela gente, que não é nada. E a gente se acha detentor de uma santidade que a gente não tem. A gente se sente tão ofendido por uma pessoa que às vezes está fazendo algo contra nós que a gente já fez pior contra as pessoas. Então,
Aquele que se recusa a perdoar pode esperar duro julgamento contra os seus próprios pecados. Com a mesma medida que a gente mede, a gente é medido. Então, se a gente é bastante juiz, bastante crítico das pessoas, é assim que as pessoas vão nos olhar. Você está entendendo? Não é bom isso, gente. É assim que as pessoas vão vir para nós, sem misericórdia. A doença chamada raiz de amargura, queria que você abrisse Hebreus 12 para a gente relembrar esse texto aqui, que eu falei para vocês, mas vamos relembrar. Hebreus 12, 14. Comprei uma Bíblia nova, as folhas ainda estão coladas. Hebreus 12, 14 diz assim, olha que sério isso, mas também, se a gente praticar, vai ser uma grande libertação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Realmente, uma pessoa amarga não tem paz. E aonde o ambiente que ela está faz todo mundo não ter paz também. E essa falta de paz vai envenenando o ambiente, vai envenenando os corações, vai envenenando os relacionamentos, gente. Então, perturba. Por que está perturbado? Porque está entregue aos atormentadores. Isso vai matando aos pouquinhos, ó. Então, essa doença aqui, ó, fruto de ofensas não perdoadas. Por que a raiz de amargura, que vírus é esse, né? Ela vem, a oportunidade é uma doença oportunista. Ela vem, ela se instala quando a gente tem, ó, as ofensas não perdoadas e guardadas lá no fundinho do coração. O que a gente tem que ter guardado no nosso coração, gente, que a palavra de Deus fala para a gente? Temos que guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. É isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Mas muitas vezes a gente, em vez de guardar a palavra, a gente guarda, nutre, alimenta as ofensas não perdoadas. E isso envenena, vai produzindo cada dia mais dificuldade no relacionamento entre casal, no relacionamento dentro das famílias. Por que as pessoas não têm perdoado? Inclusive pessoas que frequentam a igreja. Por que a gente tem visto pessoas amargas que frequentam a igreja, que estão nos nossos grupos missionários, que estão às vezes sentados do nosso lado? Por que, gente? Isso pode ser a falta de conhecimento de que tem que perdoar, mas é muito mais porque a gente não tem praticado o perdão. O perdão tem que ser praticado diariamente. As nossas ofensas não podem ser nutridas dentro do nosso coração. Quando Deus nos perdoa, gente, a palavra de Deus em Miqueias, no capítulo 7, verso 18, diz assim, ó: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Entenda uma coisa, iniquidade é aquela ofensa que a gente pratica com vontade, sabendo o que estamos fazendo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e a transgressão? Transgressão seriam aquelas ofensas que a gente pratica sem conhecimento. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Para nós sermos pessoas perdoadoras, para sermos pessoas que
não vão dar lugar para a amargura, a gente tem que se questionar o seguinte nessa noite: o quanto nós somos misericordiosos, o quanto a gente tem compaixão das pessoas. Porque aqui, o nosso Deus, a palavra de Deus está falando aqui que Ele tem prazer na misericórdia. Tem pessoas que têm prazer na desgraça, na vingança, na, entre aspas, justiça. O nosso Deus, Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É isso que Deus faz conosco, gente. Quando a gente quer ter um relacionamento sincero com Ele. Quando a gente trata os nossos pecados como algo que não pode ser uma barreira entre nós e Deus, e a gente vai abandonando eles, abandonando. A gente vai decidindo dia após dia não praticá-los. E quando a gente cai, a gente coloca diante de Deus e pede perdão, e Deus nos perdoa. O nosso Deus, por causa da sua misericórdia, por causa que Ele olha para nós e vê primeiro o sacrifício de Cristo, e não a gente como o pecador sem solução. Ele vê a gente que recebeu Jesus, que confessou Jesus, Ele vai ver Jesus através de nós. Por isso Ele nos perdoa. Ele nos perdoa por causa da sua graça. Favor que a gente não merece. Isso é misericórdia. Graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida dia após dia, manhã após manhã elas se renovam. Graças a Deus que é a sua misericórdia que se renova e não a sua vingança e a sua ira. Porque a gente às vezes faz por merecer isso. Que Deus se ire conosco. Né? Mas, no entanto, Ele oferece para nós diariamente a sua misericórdia. Essa graça é concedida a nós, e à medida que nós vamos nos apropriando desse pensamento de Deus, desse amor do Senhor, e querendo se render cada vez mais a Ele, ao seu Espírito, a gente vai conseguindo também ser capacitado a vencer toda a amargura. E a gente vai conseguindo, dia após dia, exercitar o perdão. Que a gente possa hoje, né? Se você percebe que tem alguns daqueles sinais de amargura que a gente viu no início, com relação a uma pessoa, com relação a 5 pessoas, tem gente que tem uma lista negra, né? A lista de quem me ofendeu. Né? Então, que a gente possa olhar para esses sinais e querer ser curado disso. Querer ter paz, sabe? Querer saber, na verdade, que é uma pessoa livre, não presa por tormentos, não presa em traumas, não presa naquilo que viveu de ruim. Porque quando a gente fica preso ao nosso ofensor, a gente revive aquela dor. É muito terrível isso. Ressentindo aquilo o tempo todo. Então que a gente possa tomar o remédio, o antídoto para essa terrível doença. É uma doença fatal. O remédio do perdão. Amém? Você pode fechar os teus olhos, eu queria orar com você nesse momento. Senhor amado, bendito Deus, ó Pai perdoador, Tu és tão santo, Senhor.